Olá, queridos filhos e filhas, nós estamos aqui no nosso podcast Toca o Sino Sacristão. E eu digo para você que há pessoas e pessoas. E a entrevista de hoje é com uma pessoa que eu admiro muito. Já li livros, acompanho os seus comentários, encantado com a sua sabedoria, a arte de falar, e eu diria um dos maiores pensadores do Brasil. Ele, que é historiador, professor, escritor, palestrante, apresentador e youtuber. Sabe de quem eu estou falando? Do nosso querido Leandro Carnal. Leandro Carnal, obrigado pela delicadeza de aceitar o convite e participar desse podcast. Muito obrigado, Padre Manzotti. Eu estava a tempo para falar nesse encontro, né? E como eu fui um sacristão por muitos anos, a frase toca o sino sacristão já me chama a missão. E esse toca o sino sacristão vem de uma marca que foi se constituindo ao longo de uma graça recebida, de um bem recebido. Leandro Carnal, para a gente começar a conversar, primeiro, mas parabéns ali por esse lindo visual que acredito que seja de uma biblioteca, não é isso, Leandro Carnal? Infelizmente não é aqui de casa, é a biblioteca da Trindade, do colégio, da faculdade da Trindade, Trinity College, a faculdade lá em Dublin, na Irlanda. Eu sou apaixonado por espaços de livros e só lamento nesse mundo eletrônico e de e-books que a gente não tenha mais essas paredes que eu percorria desde a infância, desde a biblioteca do meu pai até as bibliotecas atuais. Então, nós estamos falando direto aqui, ao vivo com o Leandro Carnal, e vamos começar um pouquinho. Você nasceu no Rio Grande do Sul e teve uma formação católica. Você conta um pouco da sua infância, dos seus pais, se você puder, e sentir à vontade. Eu venho de uma família, meu pai em particular, muito católico. Às vezes eu o acusava de ser ultramontano, quer dizer, nacionalista. Minha mãe vem de uma família luterana e converteu-se para casar com meu pai. Como o casamento foi anterior ao Vaticano II, ela teve que abjurar um documento da heresia luterana e ser batizada aos 22 anos de idade. Puxa! Inclusive, porque não eram válidos os batizados protestantes até o Vaticano II. E ela se tornou católica e nos educou na fé, levou para a primeira comunhão, crisma, etc. E meu pai sempre foi muito católico, um grande devoto mariano e também de devoções locais, inclusive de um homem que, na época dele, era apenas um servo de Deus, que é o Padre Royce, que morreu em São Leopoldo, e os jesuítas cultivam muito a memória de João Batista Royce, um alemão que morreu em 47 no Rio Grande do Sul. Fui educado no Colégio São José, de freiras de origem alemã-holandesa, freiras franciscanas, e a minha faculdade, a primeira faculdade que eu fiz de História, foi jesuítas. E de lá eu parti para o noviciado da Companhia de Jesus, estudei entre os jesuítas, de quem guardo gratíssima recordação. Todo mundo acha que as pessoas se decepciona com o padre e sai da igreja. Eu acho um dos maiores equívocos que pode existir, porque se eu me decepcionar com colegas professores universitários e eu abandono a universidade, se eu me decepcionar com maus motoristas, deixo de dirigir, e particularmente no campo religioso, conheci pessoas extraordinárias, conheci algumas pessoas menos extraordinárias, como em todos os lugares. Mas tenho uma gratidão imensa pela formação, pela leitura sistemática. Às vezes as pessoas brincam comigo, como é que você tem memória desses santos? Ficava escutando Legenda Áurea na hora do almoço. Enquanto li, eu via a história de mártires, que a gente escutava a leitura durante as refeições. E tenho um imenso carinho. Tanto que dediquei meu doutorado à conquista religiosa da América, México e Brasil, e me tornei um especialista em história e vida de santos, e tenho uma coleção enorme disso, escrevo sobre o tema com grande prazer. Confesso que ultimamente eu estou preferindo falar de mitologia grega ou asteca, porque ninguém me pergunta após eu falar muito do mito de Zeus se eu acredito nele.
É fascinante. Entendi. Só eu começar a falar de algum tema da história da igreja, eles falam assim, mas você não é ateu? É interessante como cobram isso Verdade. de quem trabalha com temas cristãos em particular. Imagina que também entre judeus e entre nossos irmãos islâmicos ocorra o mesmo. Leandro Carnal, e você foi num seminário da Companhia de Jesus, e eu não sabia que você tinha feito um noviciado, e a filosofia você também fez dentro do seminário? Exato, fiz e morei em Curitiba, inclusive, durante um período. Fiz um estágio de hospital na Santa Casa de Curitiba, morei do Boqueirão, porque os jesuítas no noviciado fazem 3 experiências para serem similares às experiências de Inácio. Uma é o contato com a morte, que é muito importante na questão religiosa. Certo. A outra é uma experiência de trabalho e outra uma peregrinação. Coisas que Inácio fez como voluntário em hospital, Inácio fez indo a Jerusalém e também trabalhando em vários lugares, inclusive Barcelona, onde tem uma linda estátua dele junto à catedral no bairro Gótico. E a gente repete essas experiências, né? Ainda que a gente tivesse 18 anos e Inácio quase 40, isso dá uma diferença, e 40 no século XVI deve significar 60 hoje. É verdade. Isso dá uma diferença muito grande. Mas eu só tenho louvores, só tenho agradecimentos à formação que eu tive, não apenas como seminarista jesuíta, mas também como aluno da Universidade do Vale dos Sinos. Depois fui para a USP, fui estudar na França, no CNRS, fui estudar na UNAM, no México, aí passei a fazer outros lugares, mas tenho muita gratidão pela formação que eu recebi, que eu uso enormemente até hoje. Eu digo também, eu tenho uma gratidão muito grande porque eu entrei de 11 para 12 anos para o seminário e não me arrependo de tê-lo feito, porque sou o que sou através dos meus reitores, que eram alemães, rígidos, formadores, e isso que nos deu base. Mas falando de você, e depois se enveredou para a história, por que a história entrou na tua vida? Bom, eu fiz a faculdade de História, eu tenho uma fascinação pela filosofia, mas eu me considero historiador porque minha pós-graduação é em História e eu fui contratado na Unicamp como professor de História da América em função da minha tese. Então eu sou um bom leitor de filosofia, certo. Não sou um filósofo, mas sou alguém que tem uma formação mais direta para produzir conhecimento em História e fui me adaptando, sempre continuei sendo um professor, sempre continuei sendo alguém que ensina. E assim como hoje existe, eu lembro quando o Papa Pio XI e o Pio XII ficavam discutindo se uma missa transmitida pela rádio seria válida. Depois já a televisão com Pio XII e João XXIII em diante, ficam esses debates que nós tivemos que aprender. E uma das coisas, que é uma tradição católica, inclusive, é que a verdade da fé está nas Escrituras, a verdade da fé também está na revelação da história administrada pela instituição da Igreja. Na tradição. Eu acho muito interessante, eu acho que esse magistério é muito interessante. Os judeus receberam, os israelenses receberam judeus da Etiópia. Sim. E tiveram que decidir, dada a uma novidade, se girafa era kasher, se o leite da girafa que os etíopes tomavam era kasher. E a Bíblia não prevê as girafas, então tiveram que discutir se a girafa tinha casco fendido, se ruminava, e eu acho isso muito, isso acontece com os judeus também, isso acontece em muitas religiões, quer dizer, você tem que pensar que existe um espírito, existe uma letra. Nenhuma mensagem cristã pode comportar violência ou a defesa da tortura ou racismo, mas cada época histórica vai fazer sua própria leitura. Vai fazer, por exemplo, há 100 anos estimulava-se muito, inclusive Inácio escreve sobre isso, que crianças e adolescentes entrassem para o seminário menor. Hoje existe uma percepção que, diferente da sua experiência, a gente deve enfatizar adultos, ou pelo menos jovens já formados já para o seminário maior. Isso é uma mudança, isso tem a ver com o surgimento de uma nova ideia de criança e assim por diante. Leandro Carnal, eu quero dizer que muitas vezes eu escutei, você que está me acompanhando em casa, citar uma das santas que você sabe, eu sou apaixonado por Santa Teresa d'Ávila. Mas ele também cita Santa Teresinha de Lisieux. E você fala de algo
que eu já escrevi muito e rezo muito e componho nessa área de secura espiritual. Como foi, Leandro Carnal, sua secura espiritual, que aqueles que estão nos ouvindo sabem do que se trata? Às vezes não conseguem palavras para descrever o sentimento. Inácio, que era um místico, trabalhou no seu diário muito a ideia da consolação, quando Deus recompensa a oração com lágrimas, com sentimento de regozijo, etc. E Inácio fala disso, mas alguém da época de Inácio, né, Teresa, João da Cruz, são contemporâneos de Inácio e da experiência católica espanhola, atravessaram muito essa secura que Teresinha fala muito também lá no norte da França, em Lisieux. E a frase que aparece também em Francisco de Assis, que era comparado com Teresa, que é doutora da igreja, o João da Cruz, um grande poeta, era quase iletrado, Francisco de Assis, que às vezes Deus se afasta da alma para saber se você busca Deus da consolação ou a consolação de Deus. Seria como fazer um exercício para saber se você não é um interesseiro, né? Se me permite, e eu vou ter muita liberdade com você, apesar de que eu estava ansioso e preocupado com essa entrevista, porque você para mim é um ícone, Leandro, sendo bem sincero, na sua desenvoltura e na sua capacidade de fluir. Mas poderia repetir a frase de novo? Atenção, gente, toca o sino, sacristão. Dona Maria, presta atenção, seu Zé. Escuta esta frase impressionante sobre consolação em Santo Inácio, que passa por São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que são contemporâneos. Por favor. Então, o teste de Deus com a secura espiritual, a noite da alma, para usar uma expressão do 16, é para saber se você, ao rezar, você recebe muitos sentimentos benéficos, se sente bem na igreja, e aí você vai ficando quase que viciado no açúcar da consolação. E aí qual é a ideia? Quando Deus lhe oferece a secura, para saber se você busca o Deus da consolação, ou a consolação de Deus. É claro que espera-se a consolação, mas a ideia de que automaticamente para os místicos a entrega significa isto, se nós pegarmos os primeiros grandes místicos do deserto, os padres do deserto, eles encontraram no silêncio da caverna muito mais tentações, atribulações e desesperos do que uma paz absoluta. E eu acho que hoje existe uma das releituras, uma apropriação que se faz da religião, é que ela vai lhe proporcionar absoluta paz de espírito. E, pelo contrário, né, a promessa do Evangelho é que sofram como sofreu Jesus, né? A promessa do Evangelho é perseguição, calúnia, dor, mas aí eu acabei de escrever isso, padre, no Estadão, que é a má interpretação do Salmo 23, que na Vulgata era 22, que as pessoas leem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a expressão em hebraico para pastor, e também usa uma palavra que pode ser atribuída a companheiro de exército, a colega de exército, ele não me faltará. Então, e logo em seguida o Salmo continua sobre o vale das sombras e da morte, dizendo: você vai atravessar isso. Quem não falta é Deus, não é que você não vai sofrer. Quem não vai desaparecer é Deus. Então, senão o Salmo ficaria uma promessa falsa, porque a mais piedosa carmelita vai morrer e vai ter alguma doença. A pessoa mais santa do mundo, o mais dedicado dos sacerdotes vai sofrer em algum momento, nem que seja artrite. E aí, se Deus prometeu que nada me faltará, vai faltar saúde, é da condição humana, somos oxidáveis. Então, a correta interpretação desse salmo é que ele não me faltará, mesmo levando em conta o vale da sombra e da morte. Ou seja, a promessa traduzida de muitas formas por muitos santos, é a crença na presença de Deus e não na prosperidade. Essa teologia da prosperidade que surgiu, ela não é errada, porque afinal Deus promete a Jó restituir seus filhos, promete restituir seus bens, mas esteve com ele na doença, esteve com ele no luto, esteve com ele na pobreza.
não é? E aí a lição do Jó sofredor, que é um dos mais antigos textos do Antigo Testamento, especialmente o miolo da história sapiencial de Jó, é que você vai ficar doente, você vai perder pessoas que você gosta, você vai ter alguma perda financeira. Não? A promessa não é de você ser alguém imune ao sofrimento, mas a ter um companheiro. E essa é a lição da mística que eu estudo muito. Teresa, que por brincadeira, na Companhia de Jesus, meu professor dizia que Teresa, que tem um tom duro em espanhol, chamava de São Teresa d'Ávila e São João de Santa João da Cruz, porque São João é leve, é poético, é lírico, é totalmente diferente de Teresa, não? E é isso que eu acho fascinante ao estudar a história de santos, desde padres de uma erudição extraordinária como Tomás de Aquino, ou São Roberto Bellarmino, no 16, até padres com grande dificuldade intelectual, como o padroeiro dos vigários, São João Maria Vianney. O dia do padre, né? Então, Deus não é muito bom em RH, né? Me permita, toca o sino, sacristão. Você percebeu? Deus não é muito bom em RH, mas ao mesmo tempo ele faz maravilha. Escolhe, chama os fracos para confundir os fortes, não é como diz a carta de São Paulo? Mas veja que Bento XVI, ao tomar posse, Ratzinger lembrou isso, né? Que é tradição religiosa chamar as pessoas menos aptas e dar-lhes força. Por quê? Porque o grupo selecionado, se aquele eram os 12 melhores da Palestina romana do século I, é de pensar que era um desastre, né? Os irmãos filhos do trovão, quer dizer, temperamento terrível para uma empresa. Filhos do trovão. Outro que era impulsivo, que era Pedro, e que era tíbio e que não entendia, depois de 3 anos de aula, pergunta a Jesus se agora que vai restaurar o reino de Israel. Quer dizer, não entendeu nada. Eu sempre consolo os professores, né? Jesus é melhor que você e não conseguiu explicar. Um dos discípulos trai e se mata. 10 abandonam na hora da cruz, apenas um vai até a cruz, o mais novo. Quer dizer, como RH é difícil, né? Verdade. Um cobrador de impostos, gente, no século I, é quase chamar alguns dos nossos políticos para ser um apóstolo. Puxa vida. É demais, né? É verdade. É demais. Um provável zelota que era Judas. Eu fico impressionado também, e eu faço essas leituras, às vezes eu peço São Pedro, Pedrão, não briga comigo, mas eu faço essa leitura realmente, às vezes, dos apóstolos, que Jesus, realmente, o seu seminário, se fosse pensar, chamou cada pessoa que a gente fica impressionado, mas ao mesmo tempo a gente vê como a graça de Deus foi generosa, e como a graça de Deus foi santificante na vida dessas pessoas, não é? Esses 11 apóstolos, depois o 12º Matias, eleito no lugar do traidor, 11 morreram martirizados, né? Só João não foi martirizado, e não sendo martirizado, viveu terrores na ilha de Patmos, e assim por diante. Quer dizer, essa que eu acho que é uma questão extraordinária. E eu acho que a grande lição que eu admiro profundamente nos textos religiosos em particular, no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, Deus não é o Deus das beatas puras, ainda que elas possam entrar no reino de Deus. Mas Deus não é o Deus das beatas. Ele é o Deus de um homem que, no horto, corta a orelha de um soldado, mostrando bravura, Pedro, e minutos depois nega conhecer Jesus. Ou seja, alguém como nós, que é oscilante, que tem problemas, que é inconstante, humanos. Né? Então, essa ideia assim, Jesus não procura os santos de Israel, e havia. Jesus não procura esses santos, Jesus procura pecadores, publicanos, prostitutas, elogia um samaritano, que seria alguém não ortodoxo dentro da tradição judaica. Ou seja, se Jesus voltasse, na minha concepção de não religioso, o lugar preferido dele seria a Cracolândia, e não uma reunião de santos, porque eles não precisam de salvação, né?
eles não precisam de salvação. Então, o lugar do pecador, do inconstante. E eu sempre lembro de um texto do século XIV, Decameron de Boccaccio, que tem uma história ótima, porque Por favor, nos conte. Um judeu se converte ao catolicismo e o amigo fica muito feliz, porque é um católico convicto. O papado está no sul da França, na cidade de Avignon. Certo. E o judeu convertido, o cristão novo, como chamaríamos Foi no em Portugal, período daquele papa, aquele antipapa que ficou lá na Espanha? Nós tivemos, nesse período, o papado estava oficialmente, inclusive com João XXII, com outros, estava em Avignon. Em Avignon. Clemente. E aí, o que ele faz? Ele houve depois disso, né, a partir de 1415, temos 3 papas. Mas ele foi a Avignon, onde estava legalmente papado. Não é dogma de fé que o papado esteja em Roma. Né? Só para Santa Catarina de Sena, né? Santa Catarina de Sena não aceitou absolutamente isso. Porque quebra uma tradição histórica e virou doutora da igreja. Né? É verdade. Essa é uma questão importante. O judeu convertido quer ver o sucessor de Pedro, quer ver o príncipe dos apóstolos. E o amigo católico francês tem muito medo. Porque se ele for a Avignon, vai perder a fé. Vai acontecer com ele o que aconteceu com Lutero quando visitou Roma. Vai ficar horrorizado, vai ficar escandalizado. O judeu fica em Avignon, conhece a corte pontifícia, volta a Paris mais católico do que nunca. Sério? E o amigo pergunta, você viu? Você viu tudo? Eu vi. E constatei que se a igreja sobrevive aos seus líderes é porque ela é obra de Deus. Forte isso. Convencido que a única explicação possível para a igreja sobreviver 2000 anos é que ela não possa ter uma base terrena, né? Porque nós tivemos, como sempre se diz, né, nós tivemos papas santos, mas veja, entre o Papa São Pio V, do século XVI, até o fim do século XIX, quer dizer, nós não temos santos no papado. Nós não temos santos no 17, no 18 e no 19, assim, vão beatificar Pio IX depois e vão canonizar depois São Pio X já no 20, né? Depois de Leão XIII. Aí temos, o século XX é o século dos papas santos. Os papas santos. Quem vive a igreja católica no século XX vive uma igreja diferente da que viveu Inácio. Inácio e é criança, quando é papa, primeiro Alexandre VI Borgia. Meu Deus. Depois Júlio II, cardeal de la Rovere. Depois um mérite, São Pio X. E o pior de todos, né, que é Júlio III, que supera Alexandre VI. E é Inácio que viveu estes papas. Inácio vai fazer na Companhia de Jesus um voto especial de obediência ao Papa. Quer dizer, não depende da qualidade moral do bispo de Roma, depende de uma crença de que ele representa a Deus, mesmo que o ser humano daquele momento seja indigno. Eu acho que isso essencialmente é a fé, né? É a crença numa promessa e uma entrega, né? Uma entrega e a ação do Espírito Santo acima de tudo. A certeza. A ação do Espírito Santo. Veja, eu gostaria de... Desculpa. Não, eu só gostaria de saber um pouco mais, para você, na história, a importância da religião na formação da cultura e da história da humanidade. A religião tem um aspecto importante? Eu defendo há anos e lamento que alguns ateus herdem o pior da religião, que é a chatice de um catequista obcecado. Não tem nada mais chato do que um ateu pregador da sua convicção. Não tem nada mais insuportável. Um agnóstico, um anticlerical. E essa é a pior coisa de algumas religiões, que é o catequista invasivo. Aquele que não aprendeu que, ouvindo não, tem que bater a poeira das sandálias e passar adiante. É o invasivo. E eu acho que não existe possibilidade de analisar a história do Ocidente nos últimos 2000 anos sem levar em conta, por exemplo, o cristianismo. Para tudo que há de bom e ruim na nossa tradição histórica, existe o cristianismo. Não me refiro apenas aos topônimos. Eu moro em São Paulo, que essa cidade foi inaugurada com uma missa no dia da conversão
do apóstolo 25 de janeiro, Sim. não apenas porque existe um estado de Santa Catarina, não apenas porque existe uma capitania hereditária, um estado atual do Espírito Santo. Ou São não Salvador. Salvador, de onde vem o soteropolitano, de soter do grego, não apenas porque, nossa, mas basta mudar a colonização para que a única capital brasileira que não nasceu portuguesa, que é a capital do Maranhão, tem o nome do santo francês, São Luís. A única que não nasceu portuguesa. Mas não apenas nos topônimos, nas festas de Natal, nas festas de Páscoa e outras, até o próprio Carnaval é, a rigor, uma festa religiosa, ou seja, uma despedida da carne e um alô para a Quaresma na quarta-feira de cinzas, mas é o fato de que, eu vou lhe dar um exemplo de como eu entendi isso. Eu fui na Rússia a um museu herdeiro da União Soviética, que era o Museu do Ateísmo. Certo. Eu queria saber, como historiador, o que se coloca no Museu do Ateísmo. Curioso, eu também estou curioso por saber. E lá havia imagens muito bem organizadas, ainda herança do período soviético, onde o ateísmo era um projeto do Estado, e aparecia, por exemplo, frases do Evangelho, especialmente Mateus 5, 6 e 7, sobre a defesa da pobreza, e as imagens cheias de ouro, o luxo do clero, o luxo do papado e assim por diante. E a mesma coisa era dita dos islâmicos, a mesma coisa era dita dos judeus e dos budistas. E eu fiquei pensando, muito curioso, que a grande crítica que o Museu do Ateísmo faz é a mesma de Jesus, é a incoerência entre ação e convicção. Ou seja, assim como Jesus denunciou fariseus, doutores da lei, que falavam, mas não cumpriam, o Museu do Ateísta está fazendo o mesmo. Significa que a ética ateia, nesse caso, é nascida da ética religiosa. Ou seja, Jesus também gostaria desse Museu do Ateísmo, porque ele diria que aquilo não é a prova da não existência de Deus como o museu queria, mas da vitória de um projeto político de poder, e não religioso. Então, o Jesus, pelo menos no Antigo Testamento, o profeta mais à esquerda, que é Amós, também gostaria daquilo. Verdade. Isaías é centrão, né? Mas Amós é à esquerda. Ele foi muito corajoso. E, de alguma forma, Jeremias, apesar de melancólico, também foi esquerda, né? Também teve muita coragem. E depois tem a ver com a ascensão de um novo tipo de monarquia, da divisão de reinos, que aumenta os impostos e faz dessa a voz. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não é possível conceber, inclusive a minha maneira de ler Aristóteles foi marcada pela escolástica. Né, e pela tomística também. A minha maneira de ler os filósofos tradicionais, o louvor que eu tive na minha formação aos estoicos, nada mais é que o amor que o cristianismo demonstrou ao estoicismo por alguns princípios similares entre estoicos e cristãos. O que significa que, independente da sua vontade ou convicção, o fato histórico religião é definidor da nossa consciência. E um historiador não pode ignorar isso. Assim como eu não posso ignorar o que me incomoda, como a escravidão. Eu não posso entender a história do Brasil sem a escravização de seres humanos, independente de eu gostar ou não disso. Então, a história não é um repertório dos meus gostos. E, infelizmente, durante muito tempo, uma certa postura de historiadores desprezou esta enorme tradição religiosa, essa capacidade. O recém-falecido professor da Unicamp, Carlos Rodrigues Brandão, no seu livro Memória do Sagrado, foi lá a Montemor estudar cantos de procissões populares, e o livro é extraordinário. E eu aprendo mais sobre o povo brasileiro nisso do que em qualquer outra fonte. Eu adoro visitar, por exemplo, santuários populares, Aparecida aqui no Brasil, Luján na Argentina, Loreto na Itália. Eu adoro, porque ali me parece que existe algo que eu vi em Fátima que é impossível de alguém dizer que aquilo não é significativo para entender quem nós somos. Aquela mulher naquela calçada de mármore em Fátima, ajoelhada, com roupa preta, com uma vela, não importa a minha crença, aquilo define Portugal. Aquela cena, para mim, define Portugal muito mais do que qualquer outra coisa. Por isso que não tem problema não estudar religiões, tem muitos campos na história, mas a nossa concepção de economia,
nossa concepção de história, nossa concepção de ética passa necessariamente pelo campo religioso. Nós temos um quadro aqui, ele é um pouco infantil, mas, por favor, me permita essa brincadeira. É um quadro para quem você toca o sino na tua vida. O Leandro Carnal teria pessoas que você gostaria e tocaria o sino em sinal de homenagem, de reverência e de reconhecimento? Uma multidão, uma corte de pessoas. Eu fui agraciado com muitas pessoas. Naturalmente, meus falecidos pai e mãe, que são uma referência extraordinária, ambos muito religiosos. A minha professora de piano no Colégio São José, a irmã Maria Heloísa do Sagrado Coração de Jesus. Então, espera um pouquinho. O nome do seu pai e da sua mãe? Renato, o meu pai é advogado e professor de latim. Minha mãe era Jacir, com J-A-C-Y-E. Toca o sino, sacristão, aos pais do Leandro Carnal. Você falou da sua professora de piano, quem? A irmã Heloísa, que me deu aula 12 anos de 12 piano. anos. 12 anos, e era uma pessoa boa para aquilo que talvez seja o mais difícil, a resiliência da atividade cotidiana. Existe uma pessoa, vamos pegar como exemplo, já que você citou Santa Teresinha, os dois padroeiros das missões, Francisco Xavier e Teresinha Lisieux. Francisco Xavier ganhou como missão converter toda a Ásia ao cristianismo. É o gigante do Oriente, né? Uma missão, acabei de escrever sobre ele, que morre às portas da China com seu antigo companheiro de colégio Santa Bárbara em Paris. Eu fui para a Malásia e encontrei o braço dele apontando, eu fiquei impressionado. O corpo dele está em Macau, o corpo dele está em Goa, o húmero do braço está em Macau e a mão direita está na Igreja de Jesus em Roma. A mão teria batizado 300 mil pessoas. Meu Deus. Esse vai dar trabalho no dia da ressurreição dos mortos, porque o corpo está bem espalhado. O corpo está bem espalhado. Eu adoro falar de relíquias. E aquele era um homem de ação, um homem que teve que aprender japonês, falava sua língua natal, falava latim, teve que aprender japonês. E Teresinha, que nunca saiu de um circuito entre sua cidade natal, foi a Roma, onde tentou obter licença para ingressar no Carmelo aos 15 anos, depois entrou junto com as irmãs no Carmelo, e Teresinha que viveu lá, uma vida reclusa, absolutamente chata, e rezando constantemente pelas missões, tema muito forte no 19. Então, eu acho mais difícil, curiosamente, o trabalho cotidiano de Teresinha, enfrentando uma colega chata de Carmelo, que ela descreve. Que mexia com o terço, atrapalhava a oração dela. Teresinha fez um projeto de neurolinguística, ela passou a associar aquela mulher ao que havia de mais elevado de princípios religiosos, passou a sorrir a tal ponto que a freira passa a perguntar para ela: mas o que tem em mim que você sorri sempre, né? E eu acho extraordinário a pessoa que se submete ao cotidiano. Os beneditinos dão uma importância muito grande a esse frater janitor, ao irmão porteiro, porque a hospitalidade é um princípio beneditino, o hóspede é Jesus, porque é aquele que sabe da vida da comunidade, quem entra e quem sai, mas o abade é muito importante, mas também é importante o irmão porteiro, é aquele da tarefa cotidiana. Então, eu sou muito Francisco Xavier, não em conhecimento, nem em coragem, eu não iria com a cara e a coragem fundar comunidades no Japão ou na China, mas eu gosto muito dessas pessoas que fazem a tarefa pequena, cotidiana, a pessoa que recolhe o folheto da missa todo dia e fica na sombra. Esses são os surpreendentes. Quem é o nome dessa irmã resiliente que ficou com você e aguentou você tantos anos? Me aguentou, irmã Heloísa. Toca o sino, sacristão. E você falou, eu queria só que você fizesse um comentário como historiador, que você tem a me dizer sobre Tiago de Compostela. A tradição que o apóstolo Tiago, chamado irmão de Jesus, esteve na Península Ibérica, teve a primeira aparição de Nossa Senhora ainda em vida de Maria. Sim. Maria talvez estivesse em Éfeso, apesar de que meu colega de Academia Paulista, Dom Fernando, ex-bispo de Santo Amaro, não gosta dessa tradição de Éfeso. Maria teria morrido em Jerusalém mesmo. E não ia. Mas a santa, aquela vidente...
irmã Hermerit, que teve as visões. Que teve as visões. E eu fui na casa de Éfeso e, bom, mas vamos lá, entendi. Também botei papelzinho. Eu também amarrei minha fitinha lá, com muita fé. E essa tradição, ela é forte. E lá na Galícia, em Compostela, uma das gêneses da Reconquista, depois no norte, em Astúrias, com o culto de que ali estivesse o corpo de Tiago. Né? O culto foi abalado porque os islâmicos saquearam o túmulo, né? Aí isso aparece muitas vezes, né? Tiago Matamouros, que protege a Espanha do Islã, mas não protegeu o próprio túmulo. Seria até um gesto cristão, né? Ele renunciou a proteger o próprio túmulo. Mas isso é muito curioso, porque de Tiago, cuja festa é 25 de julho, junto com São Cristóvão, Tiago é uma coisa muito interessante, porque ela marca, ele era padroeiro é o padroeiro da Espanha. Em Portugal, o padroeiro a partir do século XIII passa a ser Santo Antônio. E naturalmente na Itália passa a ser São Francisco, apesar do padroeiro do Ocidente ser São Bento. Então acho que cada país, a Inglaterra com São Jorge, Portugal com Santo Antônio, tem uma característica. O português é mais dócil do que o espanhol é mais seco. O espanhol médio é mais duro do que o português. Seria estranho para Portugal continuar com São Tiago, né? Então Portugal vai optar por um santo português extraordinário, né? Que é exatamente Antônio. E a Itália tem que ser Francisco, não? Sim, tem que ser, claro, tem que ser. Não combina com a Itália um santo guerreiro, um santo empunhando armas, não? Claro que isso é um estereótipo, mas eu acho que essas coisas combinam. Verdade. A Inglaterra é São Jorge, a Escócia é Santo André, a Irlanda é São Patrício. Eu acho que isso combina com as pessoas, né? E com a cultura local. Eu acho que estudar os chamados oráculos, as invocações, é uma maneira de você aprender muito sobre a cultura de um lugar, não é? Eu brinco que as pessoas acham que eu estou debochando, tem até santo para as hemorroidas, São Fiacre. Né? As pessoas acham que eu estou debochando. Essa eu não sabia. São Fiacre. Fiacre. Tem até na medicina medieval pedras quentes para quem sofre de algum problema, são pedras de São Fiacre. Fiacre, vou procurar, São Fiacre. Fiacre, aprendi mais um, padroeiro das hemorroidas. Meu Deus. Acho que essa maneira mesmo, brincando ou não, existe um São Fiacre, padroeiro das hemorroidas, mas é a maneira de você entender com quem uma determinada cultura se identifica, né? Com quem, quer dizer, a Luzia dos Olhos na Sicília, por exemplo, Bento ao sul de Roma, na região atual de Monte Cassino, mas não só lá que ele viveu. Isso tem a ver com essa concepção cultural daquele momento. A concepção de um país, não? A concepção de uma cultura tem a ver com o santo com a qual se identifica. Não é à toa que no Brasil a padroeira é uma Nossa Senhora de Feições Negras. Certo. Eu acho isso extraordinário também. Leandro Carnal, eu já quero antecipar um convite, não tão breve, mas só para você saber que é um projeto, e eu estou reunindo muitas relíquias autênticas, sempre relíquias autênticas de santos brasileiros e também de santos mais antigos, e vou fazer uma grande capela de relicários, porque eu sinto muito valor. Você falou que gosta de relíquias, quero que um dia, quando pronto, você venha conhecer, pode vir antes, é claro, mas conhecer essa obra que eu acredito muito que você vai até, como eu sempre digo, você vai a Jerusalém, você vai à Terra Santa para encontrar o santo da terra. E a pessoa vendo alguém que se dedicou a Deus, pode aprender alguma virtude para chegar mais próximo de Deus. Que bom saber que você gosta disso. Mas, mudando um pouco sobre a história do mundo, eu também vejo os seus comentários e você faz críticas, avaliações muito interessantes. Como que você vê? Você acha que a guerra ela é inerente, é necessária para a evolução da humanidade? Infelizmente, alguns intelectuais, como os futuristas italianos, Marinetti e outros, chegaram a dizer que a guerra era a higiene da humanidade. Para nossa sorte, a maior parte deles foi abatida na Grande Guerra, como vítima da sua própria ideia. Sim. A guerra existe e os filósofos pessimistas como Hobbes
falam que é a condição humana, a guerra de todos contra todos, o lobo é o lobo do homem, a ideia da maldade humana. Sem sombra de dúvida, nos períodos de grandes conflitos, nós temos uma aceleração da produção e tecnologia de armas. Por exemplo, é graças à Guerra Civil Americana que a metralhadora e o submarino despontaram, submarinos bastante primitivos ainda, os encouraçados, as metralhadoras já na Guerra Civil Americana, ou seja, 1862-65, as armas químicas na Grande Guerra, o uso de... Os jatos despontam a partir da Segunda Guerra e se tornam dominantes nas guerras da década de 50, como a Guerra da Coreia. Sem sombra de dúvida, as guerras aceleram a tecnologia da morte. Certo. Não tenho dúvida disso. Mas é porque esta é a tecnologia da morte dá muito lucro. As guerras continuam, porque hoje temos Ucrânia e Rússia lutando, mas a Europa e outros países fornecendo armas à Ucrânia e Rússia. E provavelmente depois do narcotráfico, a indústria de armas é a mais lucrativa do planeta. Então, eu acho que a guerra é uma abominação, usando um dos grandes historiadores gregos, que é no período de paz, os filhos enterram os pais, e no período de guerra, os pais enterram os filhos. Não há nenhum motivo que justifique uma guerra. A violência da guerra é algo estrutural, né? A Igreja instituiu na Idade Média a trégua de Deus, feriados religiosos para suspensão, essas guerras intermináveis como a Guerra dos 100 anos, que durou 115 anos, quase 116. Então, a guerra é uma destruição e acho até equivocado estimular crianças a brincarem com armas e brincarem de guerra. Eu acho é uma educação equivocada. Nós temos que dirigir a energia infantil e dos jovens para grandes causas, para grandes questões e para uma construção mais solidária. A guerra é um horror. Eu fico nervoso na presença de armas e eu sou quase que castigado pelo meu nervosismo, porque é só eu entrar num banco que surgem seguranças trazendo dinheiro. Eu tenho muito nervosismo com a presença de armas. Entendi. Eu sempre acho que aquilo é um grande equívoco, né? E nós temos que repensar essa cultura bélica. Ela é muito ruim, ela é muito destrutiva e ela é errada de qualquer forma. Escutou pai, escutou mãe, escutou educador. Está aí, ó, Leandro Carnal falando e se posicionando claramente sobre essa cultura de guerra, esse deixar as crianças brincar, jogos de violência, com violência. É possível o ser humano viver a cultura da paz. E como criar essa cultura da paz? Eu compartilho da mesma crença do cristianismo. Não somos perfeitos, somos perfectíveis, somos pessoas falhas, somos pusilânimes muitas vezes, mas nós temos uma necessidade de aperfeiçoamento. Eu hoje, aos 60 anos, sou melhor do que eu era aos 18. Ainda que eu tenha menos colágeno, menos cabelo, menos energia, eu hoje sou melhor, porque errei bastante. Eu hoje dou aula melhor, porque eu já fui um professor pior. Eu escrevo melhor hoje, que já escrevi pior. Então, essa crença cristã, que eu, por exemplo, instituo um sacramento como a penitência, é a crença de que você pode. E eu ficava muito constrangido quando eu me confessava na juventude, porque após o ato de contrição, eu prometia me emendar e nunca mais pecar. E eu sabia que no próximo intervalo da escola eu já teria algum tipo de pecado. Mas eu acho isso interessante, a crença esperançosa. Eu acho que a religião traz um ponto positivo, que é a esperança. Quer dizer, a crença de que, por pior que esteja, pode melhorar. Né? É a crença de que pode vir uma melhoria a partir do esforço. E como ser humano não religioso, eu falo do caráter humano das coisas. O homem que inventou a guerra pode inventar a paz. Quer dizer, o homem que inventou o preconceito, o racismo, pode inventar uma sociedade sem compartilhar dessas ideias absurdas. Então, nós somos humanos e podemos criar um mundo melhor. Eu mudei, eu melhorei. Claro que alguns alunos até me dizem, mas já foi pior? Já fui, por incrível que pareça. Já fui pior. Fui pior. Mas eu melhorei e eu acho que todos nós podemos melhorar constantemente. Eu acho que esta é uma questão
É muito bom quando eu leio, por exemplo, um texto que eu escrevi em 1992 e leio hoje e acho ruim. Eu fico muito feliz com isso. É sinal de que em 2023 eu estou melhor do que em 92. Eu gostaria, quando eu tiver 80 anos, de ler um texto de hoje e dizer, nossa, que texto mal escrito, que falta de narrativa fluida. E isso é uma grande esperança. A maior esperança, eu acho, que é educar. Acho que é educar. Olhar para um adolescente e dizer, ali está um ser humano que vai dar alguma coisa. Você acredita no ser humano, Leandro? Acredito profundamente. Eu acho que é a essência de um educador. Né? Eu sou professor há 41 anos. Sim. Há mais de 30 eu expulsei como coordenador de uma escola um aluno que usou substância ilícita no corredor. Tá. E a legislação da escola era duríssima e eu também tenho um horror estrutural contra drogas. E eu encontro esse aluno hoje, advogado, influente, bem-sucedido e com 3 filhos. Eu tenho vontade de sorrir internamente, lembrando quem ele era adolescente, de quem a rebeldia dele hoje é uma pessoa influente, que manda ética, que eu não revele o nome. Por isso que eu ensino aos meus jovens colegas que eu preparo para dar aula que a praga é proibida por Deus, é um erro, a praga é um interdito ético, mas tem uma praga ética, deseja aos seus filhos que tenham filhos. Essa é a única praga ética. Puxa. A gente pode rogar, desejar que tenha um filho saudável, cheio de energia e pouca necessidade de sono. E isto vai dar uma dimensão de mundo muito especial para as pessoas. Leandro Carnal, eu vi que você nas redes sociais fez alguns vídeos e me surpreendeu, de alguma forma, uma leitura, uma releitura, não sei como você quer chamar, sobre o nazismo. Qual a sua visão sobre o nazismo e o que significa esse projeto de morte que foi o nazismo? A sedução da morte, que Freud chamou de pulsão de morte, ela nasce, a psicanálise chama de pulsão de morte, Paulo vai chamar de espinho na carne, tudo aquilo que lhe incomoda, que fere seu narciso, vai resultar em alguma reação. Mas como é muito difícil lidar com a sua dor, uma das maneiras é atribuí-la aos outros. O primeiro esforço de um projeto de morte é achar um culpado pela minha dor. Então, no caso da Alemanha, tragicamente, foram judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, negros que faziam bares de jazz em Berlim. Então, são eles que atrasam a Alemanha, são eles que puxam, e os judeus são o grupo mais atingido pelo Holocausto. O nazismo, como projeto, ele vai desde que sobe ao poder em 1933 até seu desaparecimento como projeto político na Alemanha em 1945. Mas o nazismo é um sentimento recorrente de quando eu atribuo as dores a um inimigo, quando eu constituo uma cultura de ódio, isto é muito forte nas redes sociais, quando eu paro de conversar, quando eu paro de atender, não? E se eu usasse a linguagem do Evangelho, é que quando considero que o problema é Zaqueu, e eu não vou entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu, além de baixinho, além de um homem que sobe em árvores quando não deveria, além disso, ele é um cobrador de impostos. Então, quando eu decido que Zaqueu é o problema e eu vou postar ódio contra Zaqueu, é mais fácil você falar de Zaqueu, do Evangelho, do que dos nossos inimigos atuais, eu vou começar a não olhar para mim, né, e vou esquecer da lição, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, que são 2 lições. A primeira é, todos somos culpados, né, todos somos gementes et plentes em lacrimarum vare, somos chorando no vale de lágrimas, mas não é uma isenção do mal, porque a frase final de Jesus, a adúltera, é: vai e não tornes a pecar. Sim. Não é faça o que você quiser. Exatamente. Ela representou uma quebra na confiança. Então o nazismo, ele vai dizer, você é puro, você é um alemão, ou a sua posição política, vamos pegar o caso do Brasil, seja ela qual for, é a correta, os outros são os inimigos que devem ser eliminados, e assim por diante. E o ódio cega. O ódio cega pessoas nos 2 polos do espectro político. Eu conheço cegos de esquerda e cegos de direita, pessoas que deixam de ver a realidade objetiva e passam a ver apenas o seu ódio. Se você acha que você é o certo do mundo,
você está num caminho que o nazismo gostava muito, ou seja, vou destacar a sua pureza, a sua retidão de intenções, e o resto é condenável. Não? Então, isso é muito problemático, porque o nazismo não existe mais como projeto político, apesar de haver grupos e partidos neonazistas, mas a vontade de destruir o outro, ela é um grande recurso. O inimigo público, George Orwell coloca isso na Revolução dos Bichos, coloca no 1984, Brecht escreve sobre isso. É muito, muito difícil a gente conseguir conversar se eu acho que o bem mora comigo. Eu acho o exemplo de papas da alta Idade Média ainda, especialmente Gregório Magno, quando junta aos títulos do papado, servo dos servos de Deus. Se você não coloca o serviço e a sua falha nesse serviço como primeiro ponto, né, você realmente você não entendeu nada e vai fazer uma política de ódio. E o ódio, acho que ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor. Muito, porque o ódio me isenta, né? Entendi. O ódio diz que o culpado é o outro, né? O culpado está... E nós vamos construindo isso. Meus pais foram isso, foram aquilo. A sociedade não me entende. Meus colegas me invejam. E eu vou culpando os outros incessantemente. É curioso, entrando num campo que é também da sua especialidade, mesmo no campo da demonologia, a vinda de um demônio para alguém tem que ser precedida por uma espécie de anuência dada ao livre-arbítrio, claro, ou de um preparo de pecado. Não é uma invasão militar. Não é verdade. Tem que ter um consentimento de alguma forma. Senão violaria aquilo que nem Deus viola, que é o livre-arbítrio. Exato. Então, eu acreditando, não, eu fiz isso porque o demônio me inspirou, teologicamente, dentro da crença da demonologia clássica, é verdade, o demônio inspira, como inspirou a Judas em um dos evangelhos a fazer, mas ele vai inspirar todo mundo, e só alguns seguem. Por isso eu acho, lá no Gênesis, quando Deus adverte a Caim que o pensamento ruim vem à cabeça dele, mas ele tem que administrar esse pensamento ruim, é a ideia de que nem anjos e nem demônios passam por cima da sua vontade. Não? E é uma decisão prévia de preparar a casa, né, como adverte Jesus ao expulsar, né, cuidado para que eles não, vendo a casa arrumada, não voltem. Exato, eles vão, juntam mais 7 e voltam, e o estrago é maior. A casa vazia. Então, essa questão do livre-arbítrio, para mim, é central. Quer dizer, os problemas que nós temos não nascem só de um inimigo, ainda que haja pessoas do mal, inclusive na política e no campo político. Os problemas que nós temos começam disso. E eu lembro as pessoas, quando eu debato com religiosos, que os critérios escatológicos do fim do mundo, de regras, de Mateus 25, não incluem postagem na internet, inclui caridade, visita a doentes, visita a presídios, etc. O fim do mundo não vai pedir quantas vezes você postou coisas de ódio na internet. As perguntas são: você visitou doentes? Você se compadeceu dos pobres? Só isso. São os únicos critérios do juízo final em Mateus 25. Em caso de dúvida, não confie em Leandro, que não é religioso. Leia a Bíblia. Leia Mateus 25. Tá certo. E tire sua própria conclusão. Só um minutinho, acho que tivemos um OneDrive não está conectado. Tem que invocar Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro da internet. Peraí, já. Ok? Gente, tivemos um pequeno problema, mas aprendi... mais um santo que eu aprendi, o padroeiro da internet. Você já ouviu dizer? O Leandro Carnal nos ensinou. Quem é? São Isidoro de Sevilha, o Papa João Paulo II declarou, mas vou lembrar que o Beato Acutis, que repousa o corpo dele, que eu visitei em Assis esse ano, impressionante. Eu também. O Beato Acutis, quando for canonizado, o que está próximo, quando for canonizado, vai ser um novo provável padroeiro da internet, porque Santo Isidoro não usava as redes sociais. Exato. Na Espanha. É igual a padroeira da televisão, né? Clara, né? Santa Clara não tinha, mas é interessante o fato em si. O milagre dela, o milagre de ver a missa na janela da sua cela estando doente, né? É verdade. Não tem lógica nisso. Você ficou impressionado também, Leandro Carnal? Eu estava em Assis
E eu estava caminhando aleatoriamente e eu fui atrás de um gelato com as minhas irmãs, umas senhoras de mais idade do que eu, minhas irmãs, e entramos numa igreja. E ela é muito modesta, aquela igreja, ela fica numa rua sem saída. E de repente eu vi o esquife e vejo aquele jovem de tênis e de blusa, de moletom. Aquilo é chocante, não é? Ainda que nós saibamos que aquele corpo foi preservado, certo. Existem corpos incorruptos que não sofreram esse processo e outros que sofreram. Como Santa Bernadette, né? Subiru, ou então o Padre Pio de Pietrelcina, que os corpos, mas tem outros corpos que sofreram, às vezes mumificação natural, né, como São Gervásio e São Protásio na Basílica de Santo Ambrósio em Milão. Mas eu também fiquei impressionado pelo rosto de um jovem adolescente que navegava nas redes em busca de milagres eucarísticos, né? Eu estou muito acostumado com o corpo, Santa Catarina Subiru, lá na Rue de Pâques, em Paris, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, eu estou muito acostumado, né? Mas aquele me impressionou em particular. Fiz várias imagens e que é um lugar despojado. Por exemplo, Santa Rita de Cássia está no altar, lá em Cascia, na Itália, mas você vai chegando ao altar-mor, vai caminhando até chegar ao corpo, ou Santa Bernadette de Subiru, a primeira santa a ser fotografada na história, você vai chegando ao corpo dela. E o Beato está na capela lateral da igreja da despição das vestes de Francisco, quando ele entrega as roupas ao pai Pedro Bernardone, e eu sabia que ele estava lá, mas mesmo assim foi uma... Eu também fiquei chocado. Eu esperava algo... Eu até perguntei, acho que porque ele ainda não é beato, porque ele estava num lugar secundário. Aquilo me chocou. Eu acho, você sabe que eu não tenho consultado, porque eu também não sei, mas eu acho que ele já é beato. Ele já foi aprovado a primeira causa, o primeiro milagre. Já é beato. Mas essa concepção correta é um código antigo, porque às vezes tem canonização e beatificação sem. É o caso de José de Anchieta, que o moto próprio do Papa, o direito papal, né? O direito de canonizar. A primeira canonização é de Jesus para o bom ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é incontestavelmente a primeira canonização. E eu gosto de lembrar as pessoas que a canonização significa que a igreja garante que aquela pessoa, por causa de suas virtudes heróicas, está no paraíso. Mas a igreja nunca garantiu quem está no inferno. Isto quem faz são os moralistas não religiosos. Caramba. Dá licença. Leandro Carnal, dá licença. Toca o sino, sacristão. Olha aí, gente. Recadinho, cuidado. O que você acha dos xiitas que nós temos na atualidade? Você sabe do que eu estou falando? Sim. Em geral, a gente usa essa expressão por causa da Revolução Iraniana de 1979, mas curiosamente que os grandes radicais do Islã são da maioria sunita. Sério? Né? Porque os sunitas são a maioria absoluta no Islã, inclusive Bin Laden era sunita. Né? Os xiitas são concentrados no Irã e 2 outros lugares onde eles são uma discreta maioria, como no Iraque. Mas os radicais das religiões, o radicalismo religioso, ele é muito interessante, porque a religião é uma adesão radical da palavra radice, do latim raiz. Se você não for um cristão radical, Jesus faz uma coisa muito dura, vai dizer que você vai ser vomitado, porque você é morno. É verdade. Você é morno. Radicalismo significa, eu quero uma forma de amor radical, de doação radical, eu não quero fazer uma vida de cenografia litúrgica. Perfeito. Tá? E as pessoas tendem a confundir o ato com essência, a aparência com essência. Então, eu fiz as 9 primeiras sextas-feiras em homenagem ao Sagrado Coração, então necessariamente eu vou ser salvo por causa das promessas a Santa Margarida Maria Alacoque. Não, isso acompanha confissão e comunhão, e uma confissão bem feita e densa, de emendar-se realmente. Então, o que é o radical? É aquele que substitui a essência da mensagem pela questão do poder. O radical é sempre alguém que deseja o poder, é sempre alguém que suspira pelo exercício do poder. E o exercício do poder, ele é muito difícil,
ele é muito perigoso. E ele atende ao primeiro pecado capital, que é a vaidade, que é o pecado de Lúcifer, né? É muito curioso que a vaidade é a mais chamativa de todas, né? E achar que Deus vai falar por mim, na verdade, os grandes líderes e profetas, eles até tinham um incômodo com essa voz de Deus. Jeremias fugiu, já citamos aqui Jeremias. Jeremias fugiu dessa voz, né? E não é fácil, não é fácil. Imaginar que Jesus se prepara para a sua missão no deserto, não é assim, cheguei aqui e vou começar. Então, eu acho que o radicalismo é uma sedução do poder e da vaidade. E, como eu digo às pessoas, não me incomoda o poder de um patriarca, de um papa ou de um arcebispo. O problema são as pequenas autoridades. É o encarregado de abrir igreja sábado à tarde. Aquele tem um poder que ele domina aquela chave como se fosse o Santo Graal e outra pessoa não pode, e assim por diante. Sou eu que abro, sou eu que toco o sino, sou eu que faço isso. É muito interessante refletir. Eu esbarro muito nisso. Eu tenho refletido muito isso. O pequeno poder que você exerce com certa crueldade. Né? É impressionante isso. É desafiador. Eu sempre me incluo nessas coisas. Quando eu era sacristão, eu lembro que uma pessoa muito simples veio a mim pedindo água benta, e na paróquia que eu trabalhava tinha uma coisa de água benta, e eu perguntei por qual motivo. Eu quero batizar em casa meu filho. E eu vendo naquilo uma irregularidade de não trazer para registrar no batistério oficial, que constasse depois no processo matrimonial, eu fui duro com a pessoa. Mas é uma emergência, a igreja só permite batizado. Eu estava certo canonicamente, certo. Mas quem falou ali foi um jurista canônico e não um cristão. Eu deveria ter ido junto com a pessoa visitar a criança, depois convidado a frequentar a igreja, deveria ter mostrado a face benigna de Deus e não o código na época do Papa Bento XV, porque o Código de Direito Canônico naquela época ainda era do Bento XV, não era o reformulado depois. E eu já fiz isso, eu já fui o chato. Você já escutou, gente? É a segunda vez que ele diz, então ele está muito acostumado com toca o sino, sacristão. Leandro Carnal foi sacristão. Olha que coisa impressionante. Sobre Felize e túnica vermelha. Sério? Olha, meu Deus. Sem bater o turíbulo na corrente 3 vezes. Certinho, com 3 ductos, quando é o Nossa Senhora, o Santo, 2 ductos, que não pode errar. Fazendo diferença entre latria, dulia, hiperdulia e protodulia. Puxa vida, olha aí, gente. Protodulia é São José, não é? José, o santo especial, afinal padroeiro da igreja, santo também com 2 datas, né, 1º de maio e 19 de março, né, e que tem a morte que todos desejaríamos, né, de um lado Jesus, de outro Nossa Senhora. O homem da boa morte, o santo da boa morte. Leandro Carnal, você como um grande historiador, filósofo, homem super atualizado, acredita que alguns livros, histórias precisam ser atualizadas? Sem sombra de dúvida, toda a história contemporânea, disse um historiador, nós temos que revisitar as coisas, mas não abandonados, apagados ou censurados. Então, quando eu leio uma determinada passagem, inclusive de textos sagrados, que representa uma determinada visão de mundo, eu não posso apagar aquilo, eu tenho que entender que aquilo era, usando aquilo que o próprio Jesus disse, aquilo se devia à dureza do coração dos vossos pais, ou seja, aquele texto representa uma visão de mundo. Para mim, todos os textos, o Popol Vuh, que é, entre aspas, Bíblia Maia, a Ilíada e a Odisseia, a Teogonia de Hesíodo, todos os textos, eles narram uma visão de mundo. E quanto mais eu estranho esse texto, mais histórico ele é. Mais importante ele é para mim. Eu pesquisei no arquivo do México durante anos e lá eu encontro um documento autógrafo do rei Filipe II, que governava o planeta Terra naquela ocasião, e lá ele determina quais lugares as pessoas deviam se sentar na Catedral do México. O rei da Espanha, lá do Palácio do Escorial,
mandam um documento para dizer sobre o assento correto, porque havia briga entre o vice-rei, o arcebispo e os provinciais das ordens. Por quê? Porque naquela ocasião a precedência na igreja, a honra de sentar-se à frente ou atrás era fundamental. Hoje não é mais tão importante como já foi, mas nós temos que entender que cada época isto corresponde a uma visão de mundo. E quando hoje nós nos incomodamos com trechos que traduzem preconceito ou outras visões, nós temos que entender que aquilo formou uma determinada geração, que não posso apagar nem censurar, porque a história não pode ser apagada, mas ela tem que ser reinterpretada continuamente. Eu cantei músicas na escola durante o período que o Brasil tinha outra visão do seu passado. Eu cantei músicas que hoje seriam horrorosas, músicas de história. Eu me lembro de uma falada dos indígenas e que terminava assim dizendo: índios e brancos lutaram, mas não correu sangue em vão, pois o sangue derramado engrandeceu a nação. Era um louvor ao genocídio de povos originários. E a gente cantava assim absolutamente inocente. Inocente, é isso que eu ia falar. E aquilo representa uma visão de mundo. Que bom que hoje eu tenho outra visão de mundo. Que bom que hoje eu consigo ver de forma diferente. Mas eu acho que é uma grande questão, aquilo, vou usar uma palavra difícil, eu não gosto de usar palavras difíceis, um momento de hermenêutica, de interpretação de texto. Tudo precisa de interpretação, de hermenêutica, né? E essa interpretação existe em todos os campos, de todas as formas. Nós estamos próximo, segundo a sua visão, da Terceira Guerra Mundial? Sempre e nunca, né? Eu acho que sempre estamos perto do fim, porque existem loucos à solta e loucos com armas nucleares, né? Nós temos países totalmente ditatoriais, como a Coreia do Norte, por exemplo, que tem armas atômicas e nenhuma ideia de equilíbrio do conceito das nações, e outros países mesmo democráticos que, em nome de vários princípios, possam ser capazes de usar. Nós sempre estamos à beira do fim. Eu acho que a humanidade sempre foi uma humanidade à beira do abismo. Só que agora, diz o poeta Paul Valéry, e ainda sem as armas atômicas, ele morreu antes do surgimento delas, ele disse que ao final da Grande Guerra, ele diz: nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. Sim, eu acho que nós estamos sempre próximos de uma terceira guerra. Hoje um pouco menos, 2023, do que estávamos em 1962, durante a crise dos mísseis. Ou então durante o cerco de Berlim, logo após a Segunda Guerra, hoje um pouco menos. Mas nada garante que nós não tenhamos uma terceira guerra mundial. E isto é um risco permanente. A paz nunca é um pódio, uma conquista. A paz é um caminho. E ela precisa ser uma construção constante. Não tem uma história real de monges trapistas franceses que foram mortos na Argélia, e virou um lindo filme de Deus e de homens. E tem uma hora que estão no Natal... Lindíssimo filme, por sinal. E estão celebrando o Natal no meio de um aumento, um recrudescimento do extremismo religioso. E aí o superior diz: pela primeira vez nós sentimos o que a Sagrada Família sentiu. Nascer em meio à perseguição de Herodes, sem lugar para ficar. Pela primeira vez nós sentimos. E ele diz ao extremista que ataca o convento: estamos celebrando o Rei da Paz. Leandro Carnal, hoje se fala muito em fascismo. Inclusive você fez um vídeo sobre isso. A palavra fascismo no Brasil, existem certas palavras que agora ficam moderninhas. Por exemplo, todo mundo é narcisista, todo mundo é fascista. Como que você vê isso? Qual a sua avaliação? Tecnicamente, a gente não pode usar a expressão nazismo ou fascismo fora do seu contexto histórico. Existem atitudes fascistoides, existem atitudes nazistas, mas tal como a palavra comunista, ela é usada sem rigor histórico.
Por exemplo, existem comunistas no Brasil, existem, eu conheço vários. São pessoas contrárias à propriedade privada, contrárias à democracia representativa de modelo liberal burguês, etc, etc. Eles não são muitos, mas existem. Agora, se eu critico, por exemplo, que alguma questão da sociedade capitalista, não quer dizer que eu seja comunista. Se eu sou a favor, como eu sou, que existam limites dados para a educação das crianças, eu não sou fascista. O limite não é fascista, o limite é uma capacidade de dizer à criança que ela não pode tudo dentro da compreensão dela. Então, eu sou acusado com frequência de coisas desse gênero, e é muito curioso isso. Existe até um princípio, porque como o Hitler encarna um pouco o mal simbólico no século XX, acusar o outro de nazista não é analisar o argumento dele, mas equipará-lo do ponto de vista, usar outra palavra difícil, axiológico, de valores, aos males do nazismo. Então, é um erro usar nazismo para tudo e fascismo para tudo, é um erro usar comunista para todo mundo. Nós temos comunistas no Brasil, são muito poucos, são poucos os partidos que invocam o materialismo histórico como base ou pregam a revolução. Nós temos, na maior parte do Brasil, partidos que são críticos, ou são social-democracia, ou até que se intitulam de esquerda, mas não são comunistas. Eu preciso parar de generalizar e de insultar, né? Porque quando alguém diz fascista, nazista, comunista, está querendo insultar, está querendo apenas atacar alguém porque não concorda com as ideias. Está na hora de começar a conversar e entender as coisas. É aquele argumento ad hominem, né? Atingir a pessoa. Por isso que você se posiciona tanto contra rótulos. Os rótulos são um sintoma de emburrecimento, Padre Reginaldo. É uma prova de que eu não estou mais discutindo. Quando eu digo que você é isso ou aquilo, eu estou... Por exemplo, a riqueza do pensamento teológico de Bento XVI está muito além do rótulo de conservador. Verdade. Com certeza. Eu li o trabalho dele sobre Santo Agostinho, comparei com Diana Arendt, uma judia que escreveu também sobre Santo Agostinho, e acho brilhante, acho brilhante. O problema é quando eu digo que fulano é isto, é muito empobrecedor, e rotular é uma maneira de não pensar. Não? E como a internet é o campo que deu voz a todos, mas não deu razão, argumento, as pessoas confundem, que se chama em filosofia de doxa, que é opinião, com uma episteme, que é uma argumentação. Opinião eu tenho sobre culinária, gostar ou não de alho, ou no meu caso, detestar coentro. Isso é uma opinião. Ela é válida porque ela não é científica, ela é pessoal, subjetiva, só vale para mim. Argumento, uma episteme, significa que eu vou dizer alguma coisa, por exemplo, que fumar faz mal à saúde porque tem tais e tais malefícios. Isso não é uma opinião. Eu gostar ou não de cigarro não muda o fato que cigarro está ligado a enfisema, cardiopatias e assim por diante. Então, hoje, nós confundimos isso, mesmo na faculdade. Os alunos de 18 anos dizem, eu não concordo com esse autor. Né? Para não concordar com o autor, a primeira coisa é ler. Então, eu publico, às vezes, no Estadão, um texto de 5.000 toques, e cerca de 5 segundos após a publicação, alguém diz que não concorda. E eu disse, nossa, que leitura. Pois é. Que leitura rápida, né? É preciso escutar. Quem bota a mão nos ouvidos e não quer escutar eram os fariseus e doutores da lei. Eles já sabiam, e Nietzsche nos adverte que nada a ensinar contra alguém que já sabe tudo. Não tem nada a ensinar contra quem já é possuidor da verdade. Então, é preciso ouvir. Claro que tem pontos inegociáveis. Ninguém pode defender o homicídio, a violência, ninguém pode defender o racismo. São pontos inegociáveis. Mas quanto à postura, eu acho que é importante aprender que na casa do meu pai tem muitas moradas e que tem muita gente com opinião diversa, inclusive dentro da igreja. Aquilo que a gente chama de carismas é muito variado, né? São muitas as possibilidades, inclusive de ser cristão no mundo contemporâneo. Leandro Carnal, é impressionante a sua visão, eu escuto, é uma partilha gostosa de se ouvir, e você é um homem que descomplicou a filosofia, tanto que eu já percebi isso nos seus artigos,
nas redes sociais você evita palavras difíceis e por isso você atinge uma pessoa com maior dificuldade de entender aquela filosofia clássica. Porém, nós vivemos hoje, nesse mundo digital, as pessoas leem as manchetes. Como você, como um educador, um pensador, como nós podíamos tentar dar um pouco mais de substância, de informação, coisa mais densa para esta geração? Acho que a primeira questão é ser ouvido, e para ser ouvido é preciso não partir da dureza ou do julgamento. Já citei aqui São João Maria Vianney, ele insistia muito na expressão le bon Dieu, o bom Deus. E a fama dele como confessor de filas de horas e horas para o confessionário do cura d'Ars é a fama de alguém que falava da misericórdia, não apenas dos horrores do inferno. Então, essa questão de enfatizar mais a proximidade, é isso que está faltando. As pessoas não apenas leem, como foi bem identificado, as manchetes, mas julgam a partir das manchetes, e julgam a partir de uma postura passional. Então, a primeira questão é me aproximar, aquilo que os retóricos clássicos de petição de clemência, aproximar das pessoas, não? E me aproximar do universo delas, porque atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre, diziam os romanos. Eu começo, inclusive os americanos começam com uma piada, não necessariamente tem que ser uma piada, mas começo com o bom humor, com o paradoxo, com isso para me aproximar. Hoje, para professores, para padres e para muitos outros, faltam recursos de comunicação. Faltam recursos. A homilia é o momento de checar imagens do Zap. E eu acho que falta não aquela retórica incendiária de uma contra-reforma, de pessoas gritando no púlpito, mas de pessoas que falem realmente, como pergunta Vieira, né? Se vós sois o sal da terra e a terra não está convertida, ou o sal é ruim, porque a mensagem não pode ser ruim, então só pode ser o sal que não está salgando a terra, né? Eu fico um pouco desolado, porque eu gosto muito de retórica, de quando eu vou, como fui agora há pouco, a uma missa de um 7º dia de um membro da Academia Paulista de Letras, e eu fico ouvindo sermões, né, e pensando, nem me refiro ao rigor gramatical, acho que isso não é importante, mas a capacidade de seduzir o público com uma ideia boa, dar uma sequência e passar a mensagem a esse respeito, né? E para meu horror pior, numa paróquia que eu fui com uma amiga, ainda tive que ouvir no sermão uma lista de avisos, e alguns de ordem prática. Eu pensei, nossa, não me lembro de nenhuma recomendação de Jesus sobre reservar um período de avisos. O sermão parece uma igreja moderna do século XIX. E é terrível isso, porque a liturgia católica, diferente da evangélica, ela tem um certo rigor formal, com respostas prontas, etc. Recentemente reformulado o cânon. Mas o sermão é um momento carismático do Espírito Santo, é o momento do impulso, é o momento do Pentecostes. Dentro o Kairos, né? E eu lamento que as pessoas não preparem. Não precisa ler como pregadores antigos faziam, não precisa ler um texto escrito, mas eu acho que é um momento que falta sedução, que eu tenho que dizer algo para aquelas pessoas, que vai animá-las, corrigi-las, indicar caminhos, mostrar paradoxos e surpreender. Se não for uma pedra de escândalo, se não for algo que surpreenda, vai ser muito difícil que seja de fato uma mensagem. Não? Como o mundo não é cristão, se a igreja for muito de acordo com o mundo, ela não se torna sal da terra, não se torna... Porque o mundo não é cristão. Não? Ela perde a dimensão profética que lhe é própria, não é verdade? Eu estou pensando num artigo em usar uma nova forma
que é a teologia da conformação. Tem a da prosperidade, tem a teologia da libertação, a teologia da conformação. Atenção, senhoras e senhores, vamos escutar, eu também pela primeira vez, teologia da conformação. Toca o sino, sacristão. Lendo Karnal. Vamos conformar o mundo de acordo, para torná-lo menos atritivo. Então, eu funciono como se eu fosse uma espécie de óleo, de graxa, para esse mundo continuar sendo assim. A política não é um espaço cristão, a rua aqui em São Paulo não é um espaço cristão. Aqui em Curitiba também não, viu? Nada disso é um espaço cristão. Então, se eu não estou enfrentando isso, eu perdi a dimensão profética. Né? Eu tenho que ser como Natan, né? Se eu tenho que apontar o dedo para o rei, então, eu tenho que dizer, você está errado, João Batista para Herodes, né? Jesus para o Sinédrio. Se eu não digo que eles estão errados, eu perdi a dimensão profética e entrei numa dimensão de conformação. Né? Mesmo tendo dito que o reino não é deste mundo, dai a César o que é de César, apesar de haver várias interpretações para essa passagem, eu tenho que enfrentar esse mundo. Se eu não for alguém que incomoda porque eu digo que as pessoas são iguais, incomodo porque eu digo que é um erro odiar, incomoda porque eu não sigo, a Idade Média já dizia, né, odiar o pecado e amar o pecador, é tão difícil isso, é tão difícil odiar o pecado. Eu detesto que você seja alguém violento e preconceituoso, mas eu te amo. Eu detesto o seu pecado. Isso é um desafio enorme, né? Isso é um desafio gigantesco. É sua esta frase: a fofoca é a narrativa dos fracassados. Gostaria de falar sobre isso, por favor? Eu escrevi um livro para a editora da Unicino, chama Detração, sobre a arte de maldizer. Que é de São Tomás, um dos elementos da tetração, não é? Exatamente. E eu acho que quando eu tenho força, eu detenho o mal ou derrubo o poder. Quando eu não tenho força, eu falo mal. São Bento fala muito contra murmurar da comunidade. São Bento tem horror ao murmúrio na comunidade. Está na regra de São Bento, monges murmuradores. São aqueles que não vão enfrentar o abade, mesmo sendo um cargo eleito, o abade, primeira instituição democrática do Ocidente, a eleição do abade beneditino, eles não vão enfrentar o abade, mas vão começar a fazer esse som sibilante. Desculpa falar, no Antigo Testamento também Deus, Moisés, com a murmuratio, eles ficaram irritados, Deus ficou uma santa ira contra a murmuração, não foi? Tem uma hora no deserto que eles abrem um buraco e todos aqueles que contestavam Moisés pelas falácias, pela fofoca, abre-se um buraco e todos... Verdade. Voltamos lá a São Bento, desculpa. Bento fala contra os monges que não têm comunidade fixa, os giróvagos, mas fala também contra os murmuradores. Quando eu acho que eu não concordo com algo na paróquia, algo que está errado, que ofende a lei de Deus ou da igreja, eu vou dizer claramente às pessoas sem ódio, porque o ódio significa fígado, significa inclusive vaidade minha. Eu estou atacando um erro e eu quero que essa paróquia seja um sinal da presença de Deus nessa comunidade. Então eu estou atacando um erro. Mas quando eu não posso fazer isso, eu começo a falar e mando hoje no grupo de WhatsApp e começo a espalhar isso. A fofoca é forte entre homens e mulheres. Eu trabalhei muitos anos em paróquias, é um espaço de fofoca, muitas vezes. Muitas paróquias são espaços inclusive, de fofoca. O Papa Francisco vira e mexe. Ele, nas catequeses dele, ele critica os fofoqueiros. Parece-me que ele está enfrentando muito isso em Roma, porque ele vem com muita frequência esse tema da fofoca, dos mexericos. Ele tem uma frase quando ele reuniu, acho que com bispos aqui, na Jornada da Juventude no Rio de Janeiro, acho que foi aqui, e ele disse: percam a psicologia de príncipes, falando a bispos. Né? Por quê? Porque a gente acha que a igreja deve me servir, que a comunidade deve me servir, e não que eu estou a serviço. O professor que acha que a turma é para ele, não ele para a turma, ele se torna autoritário e não mais tem autoridade. Eu acho que perder a psicologia de príncipe é aquela pessoa que, por frequentar a igreja,
quer exigir, por exemplo, que a missa para o seu amado pai seja em tal horário, porque afinal eu frequento essa igreja. Isso é psicologia de príncipe, né? Eu acho que eu mereço coisas, eu devo ser beneficiado, né? E eu acho, o Papa bem diz, né, essa psicologia de príncipe é vaidade, né? É a nossa vaidade mal administrada para as coisas, né? Só existe uma ambição lícita na teologia clássica, que é a ambição da santidade. Ou seja, eu quero ser mais, eu quero subir mais, eu quero ter maior presença de Deus na vida. Só essa ambição é válida teologicamente. Qual o nome do livro, por favor, que você fala? Detração, pela editora da Unicinos, A Arte de Maldizer. É um ensaio sobre a arte de maldizer, um pequeno livro da editora da Unicinos, que eu escrevi no meu livro Pecar e Perdoar. Eu também trato bastante dos pecados capitais e trato do murmúrio como uma forma de erro, um erro muito contemporâneo. Agora, as comunidades costumam ser antros de fofoca, né? E aí a função da liderança, seja desde o chefe de um conselho paroquial, a um padre, a um vigário, nunca dar eco a isso, né? Sempre tem que barrar isso, sempre tem que aplicar esse princípio socrático, ser válido, ser verdadeiro, isso vai tornar as pessoas melhores, e barrar, porque quando a autoridade endossa isso, aí é um desastre. A autoridade repassa isso e assim por diante. Conselho de classe é um lugar de fofoca. A gente fala mal dos pais dos alunos, dos colegas e assim por diante. A fofoca é um veneno. Se a vida é vital, é orgânica, a fofoca é o chorume, aquele líquido preto que escorre do lixo por apodrecimento. A fofoca é o chorume de toda a comunidade, né? Fedido e danoso à saúde. Leandro Carnal, como você lida com a crítica? Você responde ser um homem com posição. Ter posição leva naturalmente as pessoas também a se posicionarem ou nem se interessarem pelos argumentos. Como que você lida com isso? Uma pergunta mais pessoal. Eu gostaria, padre, que as críticas fossem derivadas de posicionamento. A crítica, ela existe porque alguém está em destaque, não? Independente do que diga ou não diga. Nós temos figuras que nunca dizem nada, mas por serem famosas já são criticadas por não dizerem nada ou alguma coisa. Eu algumas vezes fui corrigido com razão, fui corrigido onde eu tinha errado, algumas vezes eu fui criticado em posições que eu também duvidava que fossem corretas, mas normalmente eu sou atacado por ideias que eu não disse ou que são deduções das pessoas. Eu raramente sou criticado por algo que eu realmente disse ou fiz. A crítica é inerente hoje à existência nas redes sociais. Sabe muito bem disso também por frequentar as redes. Não importa que fale da palavra de Deus dia e noite, por estar nas redes sociais, será criticado. Porque existe uma dor com a fama alheia que é extraordinária. Essa dor é gigantesca. Bom, agora, os argumentos ad hominem que fez referência antes são muito frequentes também. Agora, a crítica ela é boa, porque ninguém é perfeito, ninguém é a verdade. Não? E se pegando a famosa frase de João 8,32, Jesus não promete que você será a verdade, apenas que você vai conhecê-la e vai se libertar, e não você será a verdade. A verdade é reservada só a ele, eu sou o caminho, apesar de ele não ter respondido isso a Pilatos. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele ficou quieto, já tinha falado disso, ele achou que não ia voltar ao tema. Então, a crítica é boa, porque ela pressupõe aperfeiçoar um sistema, trazer o contraditório. Agora, eu convivo muito mais com o ataque. A crítica é assim, eu acho que há algo errado, nós podemos melhorar. O ataque é você é um canalha. Meu Deus. Eu tenho enfrentado isso, viu, Leandro Carnal? E confesso, não é fácil, isso machuca. Né? Nós temos quase a mesma idade, mas não é uma questão. A gente vai aprendendo a lidar com a crítica, mas ela dói. O ataque. Ela dói porque não é um ataque. Se fosse um ataque à ideia, acho que até seria interessante, né? Por exemplo, aquilo que acontece às vezes em algumas bancas de doutorado, que a gente fica aperfeiçoando uma ideia, mas às vezes é um ataque
é um ataque terrível. Eu vou lhe dar um exemplo banal. Eu, pessoalmente, detesto coentro. E já brinquei com E eu isso sou apaixonado pelo coentro. E aí alguém me disse assim, é porque você é preconceituoso com o Nordeste. E eu respondi à pessoa, por que uma erva do Mediterrâneo Oriental, uma erva grega e turca do Mediterrâneo Oriental, vai me tornar preconceituoso com o Nordeste? Porque afinal a jaca não é do Brasil, a manga não é do Brasil, o coentro não é do Brasil, o café, a cana-de-açúcar, a vaca e a galinha não são do Brasil. Por que isso? Eu detesto coentro antes de ter aprendido geografia, onde é que ficava o Nordeste, e amo o Nordeste em particular, lugar que gostaria de me aposentar e morar no Nordeste. Mas porque a pessoa tem um ressentimento e ela vai ver em mim, nascido no Rio Grande do Sul, um instrumento desse preconceito, porque eu não amei o que ela ama. E essa pessoa é digna, gostando ou não de coentro, não? Eu tenho certeza que Deus perdoa quem gosta de coentro. Eu tenho certeza que há um lugar no paraíso que ama o coentro. Eu quero estar lá. Quem dizia isso, né? O paraíso é melhor. Eu prefiro o paraíso. Essa ideia de responder baseado na sua dor é uma ideia ruim. Exato. É uma ideia vazia, e não se debate o que é realmente importante, não se debate a questão central. Eu acho que às vezes, inclusive, isso é uma maneira de não tocar na questão central. Tem alguma história engraçada que você poderia dividir com a gente? Algo que você lembra que aconteceu com você, com o Leandro Carnal? Quando a entidade Leandro Carnal sai à rua... A entidade, gostei dessa. Na terceira pessoa, eu acho que, tal como você sabe bem, é muito difícil lidar com assédio permanente. É difícil estar num banheiro de aeroporto e alguém vir pedir foto no banheiro em posição tão instável e delicada. Às vezes, eu já enfrentei e contei isso numa palestra, minha mãe na UTI, eu falando no telefone com ela, uma senhora vai até o canto, puxa meu braço que estava com o celular e diz, para de falar e tira foto comigo. Eu falando com a minha mãe, assim, eu acho que eu nunca ter matado alguém é um mérito filosófico. É difícil lidar com alguns assédios, porque alguns são invasivos, alguns são carinhosos, alguns são respeitosos, mas alguns são muito invasivos. Então, a pessoa tem que saber que nem sempre é possível fazer isso. Eu estava no Rio Grande do Sul, numa mesa de 10 lugares, com 9 pessoas da minha família, jantando. Era uma ocasião muito importante para nós, aniversário da morte do meu pai, e na 10ª cadeira sentou-se uma fã, que disse que adora o meu trabalho, e queria fazer uma foto. Eu disse, claro, não tem problema. Tirou a foto e continuou na cadeira. E ficou lá. Depois de 10 minutos, com a família em silêncio, e nós dois conversando, ele disse, olha, estamos aqui lembrando da morte do meu pai, que aliás foi um dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 2 de dezembro, estamos aqui lembrando da morte dele, no lugar que ele gostava de comer, e ela me olhou, depois que ficam famosos, ficam cheios. Meu Deus. Não existe. A minha amiga Bruna Lombardi disse que já chegou com o cachorro da família sangrando ao veterinário, queriam fazer selfie. Assim, é isso. Agora, isso é excepcional. Predomina o carinho, predomina o afeto do povo brasileiro, predomina uma vontade de estar perto de quem realmente se gosta. Então, é difícil. E também a minha vaidade, às vezes, é testada. Quer dizer, é uma pessoa que vem sorrindo, eu sorrio para ela, é uma senhora lá no aeroporto de Viracopos, ela sorri mais, eu sorri, ela chega para mim, eu digo, a senhora quer uma foto? Não, queria saber onde era o banheiro. Ela não me conhecia. Desculpa. A vaidade me traiu. E uma senhora ali na fila de autógrafos me chamou de Leonardo Carnal. E eu disse, olha, eu sou o que morreu, eu sou o Leandro. Eu sou o Leandro. E ela, Leonardo, eu adoro os seus textos, mas eu sou Leandro. Ela insistiu. Na terceira vez que ela usou Leonardo, eu autografei o livro Leonardo Carnal, o único livro autografado no mundo. É como eles me chamam. Eles chegam para mim e eles falam Reginaldo Rossi. E eu brinco.
Reginaldo Rossi, aí eu digo, eu não sei se eu vou de erguei as mãos, ou garçom, nessa mesa de bar. Mas eu levo meio na esportiva, mas uma vez, a segunda, a terceira, aí fica difícil, é verdade. Eu já fui confundido com a monja com a Andy Costas, por causa da careca. Eu já fui confundido com o dono das lojas Avan e já fui confundido no táxi com o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, todos os carecas aparentemente são iguais. Olha, eu tenho um monte de coisa para conversar, mas eu queria só amarrar uma próxima vez, lá na frente. Eu sei que você é um homem com compromissos enormes, mas em vista de teu doutorado, se a gente pudesse lá na frente marcar uma conversa sobre as suas percepções de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi todo o teu estudo. Então pensa, eu vou voltar a te convidar, já faço o convite para a gente no futuro termos uma conversa sobre isso, pode ser? Claro, e eu adoro o título que os mexicanos insistem, né? Que ela é Imperatriz das Américas e Rainha do México. Eu gosto dessa ideia. E o culto a Guadalupe, assim como Nossa Senhora de Nazaré lá em Belém e também Nazaré em Portugal e Aparecida, são grandes instituições. Eu tive o privilégio, Fafá de Belém me convidou para o Círio de Nazaré e eu fiquei muito tocado com essa manifestação, mais de 2 milhões de pessoas nas ruas, e muitas coisas me emocionaram naquela celebração, realmente. E Guadalupe, no México, lá no Cerro de Tonantzin, onde Tonantzin venerada, em Tepeyac, é muito interessante. Nós vamos conversar sobre isso. Mas, para finalizar, para o Leandro Carnal, o que é a felicidade? Já variou bastante, né, essa ideia de felicidade, mas hoje é a minha harmonia comigo mesmo, aquilo que estoicos, Aristóteles chamam de eudaimonia, harmonia comigo mesmo, a capacidade de solitude, ou seja, de pegar um livro à noite sozinho, tomando um chá ou uma taça de vinho, é hoje um ideal de felicidade muito mais simples do que já foi. Estar em harmonia comigo mesmo, né? Terminar o dia com um livro interessante, tomando algo que eu gosto, dependendo se eu quero que a leitura siga um chá preto, se eu quero que ela termine logo uma taça de vinho. Essa eudaimonia, ela é muito importante para mim. Não tenho mais grandes ambições, nem acadêmicas, nem materiais, mas a harmonia comigo é muito importante. Ontem eu recebi a visita de um rapaz que eu ajudei a estudar na Alemanha, ele é a esposa. Ele veio agradecer e me dedicou compôs 2 músicas para mim ao violão. E estar ali com 4 ou 5 amigos e ele tocando foi muito. Isso é felicidade, é um momento muito bom de constatar afeto que vai e que volta e afeto efetivo. Hoje, a paz é a grande felicidade para mim. Leandro Carnal, quero agradecer muito a você pela sua disponibilidade de conversar com este padre tupiniquim aqui de Curitiba, ousado no que faz, com tão poucos recursos, mas nós acreditamos muito. Eu acredito muito no semear, lançar a boa nova e, de alguma forma, falando com Leandro Carnal, atingir pessoas que não me escutam, não são do meu redil, mas que essa abertura para a filosofia, para a história, faz com que a palavra de Deus possa ser lançada em corações que não frequentam necessariamente igreja, mas que estão sedentas de Deus e sedentas de vida e felicidade. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço a chance de conversar com esse grupo e eu lembrei agora, nos meus estudos sobre demonologia, que os demônios têm horror ao som do sino. Então, se você não gosta quando toca o sino, não se esqueça que é um pequeno demônio dentro de você. Que bom! Por isso que, então, toca o sino, sacristão. E afaste todos os demônios de dentro de nós. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, meu querido. Deus abençoe. Gente, aí conosco, Leandro Carnal, maravilha de conversa. E mande para os amigos, mande para as amigas. Até o próximo. Toca o sino, sacristão. Deus abençoe a todos.
sacristão.